aqui com vocês todo domingo à noite, conversando sobre assuntos muito importantes para os casais, para os relacionamentos de casais, para as pessoas aproveitarem e compreenderem melhor como viver uma vida um pouco mais, vamos dizer, satisfatória. Bom, como sempre, estou aqui com a Camille Borges, nossa colega do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que nos ajuda bastante aqui no Café com Sexologia. Mas hoje nós temos convidada uma psicóloga também. Eglaci Sofia. Eglaci, muito obrigado por ter vindo. Olha, é bastante interessante o que você vai trazer hoje, né? Camila, ela vai falar do que mesmo? Como é que é? A gente sempre conversa assim. Vai falar sobre ciúme patológico, não é isso? É claro. Ciúme. Peraí, mas vamos perguntar primeiro assim. O que é ciúme? Eglaci, começa contando pra gente assim, o que é ciúme, para depois começarmos a dizer assim, o que é ciúme patológico, e nós vamos ter coisas importantes para conversar. Prestem atenção, hoje é tema duro, hein? Tema bem importante, tanto da parte amorosa quanto sexual. Vamos lá, gente, veja. Ciúme é um sentimento humano saudável. Opa, ele então todo mundo tem. É um sentimento que todo mundo pode ter, que apimenta as relações, que mostra um cuidado, né, com o parceiro, com a relação. Quando a pessoa não quer perder, ela cuida. Ok. Isso é, vamos falar assim, um valor. Quando que o ciúme passa a ser patológico? Quando acontece uma pré-ocupação infundada. Então a pessoa tem uma preocupação irreal, infundada sobre a infidelidade daquele parceiro ou daquela parceira e em relação ao quê? Em relação a um rival. Então ela está sempre na cabeça dela pensando em triângulo. É uma pessoa que sempre está com uma parceria, mas pensando que pode se perder para uma outra. Então, essa questão da triangulação é muito importante na dinâmica do ciumento. Por quê? Porque ou o parceiro, na cabeça dele, ou ele mesmo está pensando numa traição. Muitas vezes, né, Oswaldo? Por quê? Porque ele está pensando que o outro vai trair, ele trai anteriormente. Então, até para se proteger, né, ou se antecipar, já que ele é, em geral, uma pessoa ansiosa, ele acaba também, muitas vezes, traindo. Então, a dinâmica da traição, ela faz muito parte da dinâmica do ciúme. O ciúme, a princípio, pareceria ser um elemento de proteção do relacionamento, até mesmo da outra pessoa, mas passa a ser algo errado na tentativa de se proteger. E aí essa pessoa, você está contando que cada um comete erros diferentes. De repente alguém vai trair porque vai me trair, então eu vou trair antes. Quer dizer, são mecanismos organizados de uma maneira muito patológica, não é? Porque essas pessoas não estão fazendo algo que faça bem para elas, estão fazendo algo que é sofrido, não é algo bom, então. Tem um sofrimento, gente, e tem também uma dinâmica, né? Uma causa. Eu sempre gosto de contar, né? Porque às vezes as pessoas veem só o comportamento. Tem um comportamento que eu fico pensando em trair, que eu também me sinto traído e aí eu vou ser agressivo? Tem, mas qual é a causa, né? Então, muitas vezes a gente sabe que esse jeitão de se relacionar em triângulo vem de uma fase do desenvolvimento da criança que nós, na psicologia, né, gente, a gente chama de triangulação. Na época de complexo de Édipo, em torno de 6 anos, as crianças tiveram um momento da vida onde teve a tentativa de entrada de um terceiro elemento, né? E nessa situação, essa criança, ela não conseguiu se desenvolver, ela não conseguiu amadurecer. Então, na vida adulta, tá num relacionamento onde tem qualquer olhada para o lado, ou não me respondeu, ou está no WhatsApp e está online e não falou comigo, já é motivo para ela voltar com aquele comportamento, com aquela sensação, aquele medo muito grande de ser traída novamente. Quer dizer que a gente aprende esse comportamento. Exatamente, ele é aprendido, ele é incorporado, né? Naquele momento de desenvolvimento, todos nós tivemos esse momento de desenvolvimento, porém, alguns, né, felizardos,
tiveram a possibilidade de ter pais emocionalmente fortes que nos ajudaram a superar, né? E a triangular, ou seja, a estar em grupos como nós aqui, né? Coincidência ou não, em triângulo. Não é, gente? Então, verdade. Pois é, o fio do universo nos trouxe em triângulo para mostrar que dá para triangular sem ciúme, sem inveja, sem raiva, sem tristeza, né? Mas algumas crianças não tiveram esse desenvolvimento e ficaram como se fosse presas, né? Aquele momento de vida. Então é muito sofrido mesmo. E você está contando de uma maneira que então os adultos continuam repetindo coisas que faziam, sensações, emoções, vivências, formas de interação que viviam décadas antes, sem compreender que esse mecanismo não facilita, não melhora, não traz bem-estar. Entram em sofrimento, mas aí parece para mim, Camille, que é aquela pessoa que assim, a culpa é da outra pessoa. Ou seja, também parece que existem formas de explicar essas circunstâncias para a pessoa continuar em sofrimento, mas achando que ela não foi o problema. Exatamente, é muito comum. O paciente, quando chega ao consultório, né, à clínica, buscando ajuda para ciúme patológico, muitas vezes é para reclamar do parceiro ou da parceira. Olha lá o que ela está fazendo, olha como a roupa que ela saiu, olha que foi sair com uma amiga e não me avisou. Você não acha um absurdo ficar na internet e não responder as minhas perguntas? E muitas vezes eles são verdadeiros hackers, tá? Uma das grandes características do ciúme patológico é essa investigação, né? Essa verificação sobre a vida. Antigamente, na minha época, né, era com o carro atrás, né? Hoje é mediante a mídia social, então eles fazem perfis falsos, entram ali no perfil do outro, conversa com o parceiro para ver se realmente ia cair em alguma cantada ou não. Então, assim, eles são muito racionais, né, muito prontos a qualquer verificação na tentativa de evitar uma traição. Quer dizer, as redes sociais deixaram tudo mais rápido, né? A gente tem um comentário aqui também do Sami. Me lembrou também os tipos de apego inseguro do Bowlby. Exatamente, muito bom, né? Existem autores que fazem essa correlação entre tipo de apego e o ciúme, né? Então, o ciúme patológico, ele tem sim um tipo de apego, às vezes ansioso, ambivalente, né? Ou evitativo. É muito comum isso acontecer. E o que acontece? Esse mesmo tipo de apego que a pessoa desenvolveu, né, fixou ali na infância, ele repete nos relacionamentos na fase adulta. Naquele momento onde ele está tendo as crises de ciúme, que muitas vezes é uma crise bem agressiva, né? O ciumento, ele tem esse perfil competitivo e agressivo, embora a competição seja com o rival, com o terceiro elemento, ele acaba descontando na parceria. E muitas vezes joga o celular pela janela, né? Tem todos os relacionamentos abusivos, tóxicos, que vêm muitas vezes do ciúme, né, causado pelo ciúme muitas vezes. E o que acontece? Esse perfil inseguro acaba se repetindo nos relacionamentos. Por isso que eu concordo tanto com você, Oswaldo, que precisa de tratamento, porque a pessoa não percebe que ela está repetindo em várias relações o mesmo padrão. Então, cabe a nós, né? Tudo bem, nós somos contra o relacionamento abusivo, nós não gostamos da agressividade, mas nós, profissionais de saúde, precisamos estar prontos para conhecer esse perfil, as pessoas que estão ouvindo também, né, se autoavaliarem, para poder buscar ajuda de um profissional que vai saber ter esse olhar e tratar essa dinâmica para que ela não se repita. Acho que tudo isso que você falou tem a ver também com a pergunta da Carla que a gente recebeu agora. Existe alguma relação entre o ciúme patológico e violência de gênero?
Existe sim, né? O ciúme patológico, como a gente estava falando, ele tem embutido, né, no diagnóstico até a agressividade, e a gente sabe que a questão de gênero também permeia muito violência doméstica, feminicídio, né? Existem muitos casos associados com isso. E uma coisa interessante, entrando um pouquinho na questão da sexualidade, já falando de gênero, já chama a sexualidade um pouquinho, né? Que é assim, se sabe, né, há muito tempo que o ciúme do homem, da parte masculina, costuma ser mais em relação à sexualidade, traição sexual, e da mulher em relação à traição emocional. Olha só. Existem, aliás, juntando tudo que a gente está falando, existem estudiosos sobre o tipo de apego, que eles sabem que, por exemplo, o tipo de apego dos homens característico é mais o evitativo. Então, se o evitativo ele tem mais ciúme sexual, então os homens têm mais ciúmes da sexualidade, sim, né? Então, é importante que as pessoas fiquem de olho em si próprias, e os profissionais também na clínica, o quanto vai pegar mais forte, vai incomodar mais, né, para alguém do sexo masculino, costuma acontecer com uma traição sexual do que uma traição emocional, e vice-versa no caso das mulheres. Camille, você não acha que esse é um excelente assunto para o nosso Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades, que vai acontecer em São Paulo em maio de 2025? Ah, com certeza. Opa! Precisamos falar mais sobre isso. Já temos um compromisso aí. Sim, gente, nós vamos ter esse congresso aqui, o Instituto Paulista de Sexualidade está organizando um congresso focado nas questões das sexualidades, questões da psicologia, da antropologia, da sociologia, do direito, de todas as áreas, para que a gente consiga congregar um congresso, discussões importantes para que nós aprendamos mais, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional. E assim, a Englacicia já está avisada que nós temos um lugar para falar desses assuntos. Afinal de contas, os relacionamentos humanos dependem das expressões de sentimentos, de emoções, estados de humor. E nós estamos falando hoje de ciúmes. Mas... E o Sinsex vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2025. Já reserva aí no seu calendário, entra no site do Impassex e faz a sua inscrição, que as vagas vão ser preenchidas. E vão ser limitadas, porque nós vamos organizar para que as pessoas tenham a oportunidade de conversar com os palestrantes. Isso é bom. Uau! Você está contando que essa é uma condição que também permeia gênero, cada homens e mulheres, ou seja, as pessoas que se identificam como homens, as pessoas que se identificam como mulheres, já têm padrões de expressão desse ciúme de maneira diferente, até mesmo do tipo, do formato, o do porquê. E alguns são mais agressivos, são hostis, né? Porque você chegou até a citar feminicídio, ou seja, existem homens que, justificando pelo que eles sentem, eles podem matar a outra pessoa. E é justificando pelo que eles sentem, não interessa o que a outra pessoa fez. Exatamente. No modo de pensar, né, do ciumento, muitas vezes ele está só reagindo a uma provocação. Né? E é interessante a gente pensar no congresso. Agradeço aí muito pelo convite aqui ao vivo, fiquei até assim sem jeito, mas com certeza aceito, e acho muito importante, né? Estou até bastante focada na questão dos problemas amorosos sexuais, porque eles estão com certeza intimamente ligados, né? Então existem autores, né, desde Buss, Steinberg, mais recentemente Ellen Fisher, que mostram que no início de um relacionamento, o ciúme excessivo, quando ele é, né, não aquele saudável que a gente falou, mas quando ele está em excesso, quando ele tem agressividade, quando ele é infundado, ele pode até dar uma
uma sensação de excitação maior na relação, sabe? Na época onde o casal ainda está numa fase de paixão, né? O ciúme pode ser entendido como amor, como interesse sexual, como excitação. Então, vários autores já mostram, desde a década de 80, que o ciúme ajudaria no início de uma relação. Aparentemente ele é positivo, mas ao longo do relacionamento ele traz o peso para a relação, ele traz a dificuldade para a intimidade do casal, porque o casal não pode conversar sobre os seus desejos, que dá briga, conflito, e ele traz principalmente um desinteresse da parceria, porque a parceria vai perceber que o outro é inseguro. Então ela vai perder o desejo, a admiração. Então esses dois ingredientes, né, tanto o ingrediente amoroso quanto sexual, eles andam sempre lado a lado. Entendi. Nós recebemos 2 perguntas que eu acho que se complementam. O assunto está pegando fogo. Está pegando fogo. A primeira é da Grazi Gasperoni. Como saber diferenciar ciúmes comum de um ciúmes patológico? Qual um indicativo desse limite? E a segunda pergunta é: como nós podemos conduzir o tratamento do ciúme patológico? Tá. A gente falou inicialmente, eu vou resumir agora, mas de um jeitinho diferente, tá? O ciúme, quando ele tem um fundamento, quando tem uma razão, quando tem uma causa, ele pode ser até protetor do relacionamento, ele pode até apimentar o relacionamento, mas quando o ciúme se torna infundado, agressivo, irracional, aí sim ele passa a ser patológico para a relação. O tratamento do ciúme, como eu já dei um pouco de dica e os terapeutas já vão perceber, ele se baseia, principalmente ele se fundamenta na triangulação. Então, alguns pesquisadores, inclusive, indicam abordagens psicodinâmicas para tratar o ciúme. Por quê? Porque as pessoas poderiam ir do aqui e agora, aprofundando na terapia, até chegar na cena original da triangulação ali, onde tudo foi gerado na cabeça daquele indivíduo. Onde aquela pessoa se sentiu mais insegura, né? Exato. Então, essa possibilidade de uma abordagem psicodinâmica é indicada em estudos, e também a possibilidade, Camille, de usar técnicas, sejam elas quais forem, cada um usa a sua, para trabalhar a confiança no parceiro. Né? Porque o ingrediente principal é a desconfiança, né? O ciumento, ele está o tempo todo preocupado, né, ansioso com relação à perda do parceiro ou a uma traição. Então, a confiança é um dos elementos fundamentais para a melhora desse quadro. Aprender a confiar é um caminho importante e às vezes é difícil, então, porque a pessoa está tentando se livrar de uma emoção negativa, com sofrimento, mas ela não sabe o que vem no lugar. Camille, nós também temos que avisar que a gente tem um curso de especialização em sexologia aplicada. Aliás, a Eglacy também dá aula nesse curso, é uma das nossas professoras. E é importante lembrar que se você... Qualquer um pode fazer esse curso? Peraí, temos que saber isso. Camille, avisa a gente aqui. Olha, nós estamos com as vagas abertas para o ESA, né, que vai começar no próximo ano, mas nós já abrimos as inscrições. Se você quer ser sexólogo, vem com a gente. Você precisa ter um curso superior completo, né? Então não precisa ser psicólogo para ser sexólogo. Você não vai exercer uma sexologia clínica. Isso. Mas você vai ter contatos e aprender todos os formatos através dos quais você pode usar a sua profissão nas questões da sexualidade. Bom, advogados nós sabemos que precisam muito, porque tem que compreender as relações humanas, compreender as questões da sexualidade. Os jornalistas que gostam de pesquisar esse tema. É verdade. Olha só, cada profissão tem um viés importante para aprender sobre pesquisa com relação à sexualidade, sobre contribuições ou sobre interações. Obrigado, Camille. Vamos falar disso com os nossos alunos a partir de janeiro do ano que vem, para uma nova turma do nosso curso de especialização. Mas
Isso também significa, né, Glaci, porque, como já avisei, você é professora desse curso, porque é necessário discutir esses assuntos e de vertentes, inclusive teóricas diferentes. Vocês estão acostumados a assistir o nosso Café com Sexologia, vocês têm ouvido teorias diferentes, abordagens diferentes, e a Glaci está trazendo essa abordagem também, ou seja, olha, nós temos que compreender alguns mecanismos e existem formas de compreender e se tratar esses problemas. Puxa vida. Uau! E, Glaci, esse é um problema comum na nossa cultura, quero dizer, quando nós falamos de ciúme patológico, então, quando existe alguma coisa que atrapalha o relacionamento, não está contribuindo para o relacionamento, e essas pessoas estão sofrendo, isso é comum? Quer dizer, tem estudos, assim, para dizer quantas pessoas são? É difícil. Estudos sobre a frequência na população são muito poucos ainda, né? Estudos feitos corretamente, mas a gente tem muito mais estudos com amostra clínica, né, gente? A gente pega uma amostra que está num hospital, pessoas que buscam um tratamento e a partir dessas pessoas que vão receber um tratamento muitas vezes gratuito, elas preenchem questionários e nós temos ideias do perfil dessa população, né? Então, tudo que a gente está falando é material de pesquisa, seja feito por nós, ou seja, por outros pesquisadores, que confirmaram o perfil dessas pessoas, muitas vezes em amostra clínica. Agora, o que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas com ciúme patológico, com essa tendência de se relacionar mais agressiva, mais ciumenta, mais possessiva, tem, por exemplo, transtornos de personalidade associados. Alguns autores já pesquisaram e concluíram que podem ter até parafilias, disfunções sexuais, anorgasmias, disfunção erétil, pode gerar uma série de outros transtornos, né, ou estar associado. Então, a importância desse tratamento associado com a sexualidade é muito grande. Não dá mais para ser um sexólogo sem saber sobre relacionamento amoroso e principalmente ciúme patológico. Ouvir? Então sejam bem-vindos aí para serem alunos nossos lá do Impassex. Nós temos essa preocupação de levar uma compreensão multidisciplinar para que a gente tenha uma compreensão mais adequada, mais adaptada às nossas realidades. Uau! Nós estamos conversando aqui já há bastante tempo e nós temos... Puxa! Glaci, o que você pode contar para a gente para dar um fechamento sobre esse nosso assunto de hoje? É um assunto complexo, mas ele já contou coisas para as pessoas. Quem está ouvindo já prestou atenção, já fez perguntas. Eu acho que poderia contribuir se a gente conversasse um pouco sobre os casais e com os casais, né? Que é muito o objetivo do nosso café, não é? E se você é um casal que está numa situação de estar vivendo uma dinâmica, uma relação com um ciumento ou com uma ciumenta, ou você é o ciumento ou ciumento, saber que isso tem jeito, saber que tem tratamento, os tratamentos são muito efetivos quando feitos a contento com profissionais especializados no tema, lógico, mas que isso pode ser resolvido. Eu acho que o principal é a gente deixar essa visão positiva, porque é um tema denso, que nem você falou, né, Oswaldo? Sim, mas a gente precisa encarar esse tema para resolver. Então, existem muitos profissionais que estão gabaritados para resolver o problema dessa dinâmica e tornar esse casal mais saudável, com uma vida afetiva, sexual satisfatória. Tanto que existem até autores que preconizam a terapia de casal para o ciúme patológico também, onde vai se trabalhar, como a gente já falou, principalmente a confiança entre os membros do casal, né? E também a intimidade, sabe? E a intimidade é um fator importante que a gente não teve tempo de falar aqui, tem muito a falar, né? Mas a intimidade é importante para o ciumento, porque ele costuma não conseguir colocar de uma maneira saudável para o parceiro quais são as inseguranças dele. Então ele coloca de maneira agressiva. Então, veja que tem como resolver, gente. Casais.
Camille, você quer dar um fechamento da noite de hoje? Agradecer a presença, né? E acho que nós somos bombardeados muitas vezes de informações desde a nossa infância, né? De que o ciúme é uma prova de amor, de que o ciúme é importante, de que o ciúme faz toda a diferença. Nas novelas, nos filmes, a gente vê aí uma rivalidade das pessoas competindo por um grande amor. E nós crescemos sentindo esses medos. Então, vamos refletir juntos sobre isso. E se você precisa de ajuda, não deixe de procurar a ajuda de um profissional. Acho que é isso. Vamos dar um tchau? Vamos. Muito obrigada, Oswaldo. Foi um prazer. Viu? Obrigado por estar aqui com a obrigada. gente. Obrigada. Vocês que gostam e querem e precisam conversar sobre saúde mental, saúde de casais, relacionamento de casais, questões da sexualidade, aqui é o lugar. 20h30, 8h30 da noite, todo domingo, aqui pela Rádio Vibe Mundial, ao vivo. Mas também, vocês sabem, YouTube da Rádio Vibe Mundial, YouTube do Impassex, o Instagram do Café com Sexologia. Vocês vão ter sempre ali as informações e todos esses programas para ver e rever e discutir. Sim, podem deixar suas perguntas lá que nós trazemos aqui para o ar sempre. Até mais.